Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Atos capítulo 3. Estamos estudando Atos dos Apóstolos. E hoje eu creio que eu estou na quarta mensagem, falando um pouco da nossa visão de igreja, falando um pouco do que nós esperamos ser como igreja. E semana passada nós estávamos falando sobre se quisermos ser aquilo que Deus nos chamou para sermos, como igreja precisamos zerar as contas e nos amar. Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. Se os irmãos encontraram, digam amém. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Ó Deus, que a Tua palavra seja o nosso alimento agora, que a Tua palavra entre direto no nosso coração, e que ela venha fortalecer, Senhor, aquilo que temos vivido como igreja. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada vida que entrou aqui seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui essa noite, desse culto, dizendo: hoje eu encontrei o Senhor, e Ele falou comigo. Fala conosco, Jesus, abre o nosso coração, guia agora, Pai, esse momento, para que ele não seja apenas mais uma mensagem, mas que seja, Senhor, a Tua presença sentida no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Essa semana eu estava lendo um livro, muito bacana, se você quiser ler, ele chama Confissões de um Pastor, de Eugene Peterson. Eugene Peterson é um pastor presbiteriano americano, que é considerado pastor dos pastores, porque ele escreve livros para pastores, falando de alma, falando de oração, falando de tempo com Deus. E nesse livro ele disse algo que me chamou a atenção, porque ele veio de uma igreja pentecostal e se tornou um pastor presbiteriano tradicional. E ele definiu-se no livro como uma pessoa pentecostal. E eu falei, como assim, né? Achei interessante, porque nós somos uma igreja pentecostal e comigo foi ao contrário. Eu vim de uma igreja tradicional e agora sou pentecostal Agora faz assim poucos dias, 20 anos só, há 20 anos atrás. E ele definiu assim: se eu tivesse que definir o que para mim constitui o núcleo da identidade pentecostal, diria que é a convicção de que tudo, absolutamente tudo o que está nas Escrituras pode ser vivenciado. Quantos creem que tudo que está nas Escrituras a gente pode viver hoje? Levante sua mão e diga: eu creio. Então você crê, por exemplo, que a gente pode sim, se Deus quiser, andar sobre as águas? Quantos creem? Que a gente pode sair
da cela, que nem Pedro saiu e aparecer na rua. Você crê nisso? Então você é uma pessoa pentecostal. Interessante, né? Depois ele continua, vou continuar só mais um pouquinho. Ele diz assim, ó, não se trata apenas de verdades, mas de verdades que podem ser vivenciadas. Não apenas uma ideia ou uma causa, mas verdades vivenciadas na vida real. Tudo que foi revelado em Jesus e nas Escrituras, o Evangelho, lá está para ser vivido pelos cristãos comum em tempos comuns. Você crê nisso? Tudo que está lá é para que nós possamos viver também. Quantos creem para dizer glória a Deus por isso? E para terminar, ele acaba com uma frase que eu achei fantástica. É esse o âmago do sobrenatural, a essência da ressurreição vivida e do Espírito Santo da vida cristã. É o que Karl Barth era um filósofo, né? Ele disse assim, definiu dialeticamente como a possibilidade impossível. Nós somos o povo que crê na possibilidade impossível. Você diz para mim que é impossível, eu digo que há possibilidade no Senhor Jesus. Você diz que isso não acontece, eu digo Deus pode fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos o povo que acredita na possibilidade do impossível. E se você acredita na possibilidade do impossível, eu gostaria de pedir para que você desse glória a Deus, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus hoje, Ele é o Deus ontem e eternamente. Então quando as pessoas me perguntam, mas como é que a gente se define como uma igreja pentecostal? A gente não tem uso e costume, a gente não usa determinadas roupas, a gente não tem determinadas práticas comuns, principalmente na igreja neopentecostal. Como é que a gente se define? Define porque a gente acredita que tudo que está na Bíblia a gente pode viver hoje. Você pode dizer, tudo que está na Bíblia eu posso viver hoje. Olha para o irmão que está ao teu lado, me ajuda, irmão. Fala para ele, tudo que está na Bíblia eu posso viver hoje. E esse texto tem tudo a ver com isso, por quê? Porque Pedro, você sabe que você que está acompanhando comigo aqui o livro de Atos, você percebe que 50 dias atrás eles haviam perdido Jesus tinha subido aos céus, eles estão esperando o Espírito Santo, e aí vem o Espírito Santo 50 dias depois, e agora eles estão, diz a palavra de Deus, vivendo os sinais, as maravilhas. Atos 2:42 fala que eles estavam perseverando na palavra e na comunhão e muitos sinais. E de repente esse homem, Pedro, o apóstolo, ele vai andando e vem um aleijado até ele. E ele olha para aquele aleijado e diz assim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. E a Bíblia está dizendo para nós que agora esse momento, a igreja assume o papel de fazer a obra que Jesus veio para fazer. E quem é a igreja? Você e eu assumimos agora a autoridade de falar no nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, declarando que Deus é vivo, que Jesus não morreu numa cruz e que a história não acabou, porque Ele está vivo no meio da igreja. Ele está vivo no meio dessa igreja. Ele está vivo no meio de nós. Ele está vivo quando você está no trabalho. Ele está vivo quando você está em casa. Ele está vivo, querido, quando você olha para o seu vizinho, ele desesperado, ele fala, como é que eu posso fazer? E você diz, eu creio num Deus que é o Deus que opera nas possibilidades impossíveis. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Você agora e eu somos levados. E aí o que me chama a atenção nesse texto é que Pedro olha e diz assim, eu não tenho nada, o que eu tenho eu te dou. O que você tem, querido? Você já teve um momento da sua vida que você olhou para você e disse assim, ai, se eu tivesse isso, ai, se eu tivesse aquilo, ai, se eu tivesse aquele dinheiro, ai, se eu tivesse aquela resposta, aquela situação, aquele emprego, aquele trabalho, ai, eu não tenho nada. Você já pensou assim, que você não tem nada? Já chegou na igreja dizendo que não tem nada? Eu já pensei assim. E assim pensei, às vezes, até a respeito da Aquiles. Outro dia eu estava pensando na Aquiles, eu falei assim, olha, Aquiles podia ter umas cadeiras mais acolchoadas, Aquiles podia ter uma quadra de futebol. A gente não tem nada. A gente podia ter um estacionamento, né? 3 andares de estacionamento, assim, você vai parando. A gente não tem nada. E Deus falou no meu coração assim, como assim você não tem nada? O que eu tenho, eu lhe dou. Nós temos a autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós temos a presença de Deus. Nós não temos uma cadeira acolchoada, mas Deus está nesse lugar operando os seus milagres. Nós não temos estacionamento. Tem o Mariano aí atrás. Obrigado, Mariano. Não tem estacionamento, tem o Mariano. Mas a presença de Deus está nesse lugar.
Sabe, na sua vida, querido, às vezes você olha e diz que não tem nada, mas Deus está com você, a glória de Deus está com você, o Espírito Santo habita dentro do seu coração, Ele habita dentro de você, ou seja, Deus, através do Espírito Santo, habita dentro de você. Então você talvez não tenha dinheiro, mas você tem muito mais que dinheiro, você tem autoridade, graça, visitação do poder do Espírito Santo de Deus, você tem Deus falando com você dentro do seu coração. Vai vir para aqui, entra para lá, não entra aí, sai daquele lugar, não entra nesse lugar que eu não quero você aí. É Deus falando com você, querido. Então a gente acha que não tem nada. E Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dizer uma coisa para você, melhor do que dinheiro é ter o poder de Deus para dizer: ser curado em nome de Jesus. Melhor do que dinheiro é dizer: ei, Jesus habita dentro do meu coração, Jesus está na minha vida. Então não diga que você não tem nada, porque você foi constituído por Deus como rei e sacerdote, como autoridade de Deus nessa terra. Você foi constituído com Deus como aquele que continua a obra de Deus. Porque o que me chamou a atenção também nesse texto é que, por que Jesus não curou esse aleijado? Diz a palavra de Deus que ele era um aleijado de nascença e que ele costumava ir para o templo. E Jesus pregava onde? No templo. E muito provavelmente, a maioria das pessoas aí que estudam esse texto, eles acreditam piamente que Jesus passou por esse homem várias vezes. Porque ele costumava ficar no templo, Jesus pregava no templo de Jerusalém, e ele estava lá, e Jesus passava por ele. E eu fiquei pensando, essa final de semana, eu falei: Deus, o que o Senhor quer dizer para nós, quando o Senhor diz que Pedro olha para esse homem, e ele o cura, sendo que o Senhor podia ter curado, tantas vezes o Senhor esteve lá e não curou. E eu tirei 3 lições para mim que eu quero compartilhar com você, meu irmão. A primeira delas é que Jesus podia ter curado, realmente, ele podia ter passado ali, visto o homem, vem aqui, vou curar, mas ele não fez. E não fez por quê? Porque agora, aquilo que Jesus deixou por fazer, é a igreja do Senhor Jesus que tem que fazer. Você pode dizer amém por isso? Se Jesus deixou, querido, algo para fazer, não disse assim: em meu nome vocês farão obras maiores do que a minha. Não disse: olha, vão por todo mundo e façam a obra, né? Batizando, evangelizando. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então Pedro está dizendo assim para nós: olha, não acabou na cruz, não terminou só com a morte e ressurreição de Jesus. Agora a igreja recebeu o poder do Espírito Santo de Deus, para que ele continue fazendo, e aqueles que precisam, aqueles que estão aleijados, que estão fora do templo, agora eles vão ser visitados pela igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? Nós. É você, querido. E eu fiquei pensando, como é que isso acontece na prática? Eu vou dizer como acontece na prática. Muitos anos atrás, estacionando meu carro em casa, um vizinho parou assim do lado e disse assim: você é crente? Eu disse: sou. E o senhor é da igreja? Sou. O que o senhor faz lá? Eu falei: sou pastor. Então você tem obrigação de orar por mim. Falou assim para ele: você tem obrigação de orar por mim, porque você é pastor. Eu não enxergo de uma vista. E o senhor vai orar comigo, porque Deus falou comigo que eu vou voltar a enxergar. Duro, né? E eu disse: amém. Se for da vontade de Deus, você vai voltar. Chamei ele aqui do lado. Oramos ali no meio da calçada mesmo. Entramos em casa, morava num apartamento na época. Entramos em casa. Um mês depois eu encontrei com ele saindo de casa, e ele disse: olha, deixa eu te falar. Ó, eu estou enxergando. E eu disse: como é que foi? Fiquei curioso, né? Ele disse assim: foi um negócio muito diferente na minha vida. Faz 10 anos que eu não enxergo, eu perdi a visão. Aí eu tive um sonho que você falava assim para mim: doutor fulano de tal, rua tal. E eu acordei com esse nome. Olha que coisa interessante. Peguei o meu livro de convênio e tinha o doutor fulano de tal na rua tal. Eu falei: alguma coisa tem a ver comigo isso. Fui no doutor fulano de tal e eu não enxergava mais nada. O médico falou que eu não tinha pressão ocular. Quando eu cheguei, esse médico fez uma análise assim no meu olho, e não sei porquê, ele disse que a minha pressão ocular voltou um pouquinho, e que daria para operar. E ele me operou e agora eu enxergo.
Eu fiquei pensando, por que Deus voltou a pressão ocular dele e já não curou de uma vez? Eu não sei explicar isso. Mas ele disse, Deus me curou. E eu disse para ele, então agora você precisa se apegar a Deus, você viu que Deus é poderoso. E ele me disse assim, se eu, sem estar na presença de Deus, na casa de Deus, já fui curado, é porque eu não preciso fazer mais nada, Deus já está comigo. A igreja, querido, vai dar continuidade àquilo que Deus falou. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, por que esse homem não havia sido curado? Eu fiquei olhando e percebi que esse texto fala, Pedro olha para ele e diz assim, olhe para mim. E se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está entre aspas, está separado. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, por que Pedro olhe para mim? Porque muitas vezes, querido, nós estamos procurando a Deus apenas como esse rapaz que eu contei do testemunho, para que ele haja em uma área. Deus nos deu uma esmola assim, me dá o que eu preciso para hoje. Mas Deus não quer nos dar uma esmola, Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer mudar você. Você entra na casa de Deus, você senta na presença de Deus, você está ouvindo Deus falar com você, mas você está preocupado se Deus vai lhe dar aquela conta para você pagar. E Deus está dizendo, para de pensar nisso, porque eu quero transformar a tua vida toda. Eu não sou Deus de esmola, eu sou Deus de transformação de vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Olhe para Ele. Olhe para Ele. Enquanto aquele homem não olhou para os apóstolos, eles não falaram nada. Tem que olhar. Eu posso estar na igreja e não estar olhando para Deus. Eu posso estar na igreja enquanto eu estou pregando, e você simplesmente está pensando, por exemplo, amanhã, horário de verão, vou acordar 5 horas amanhã. Vai estar escuro. Vou sair na rua, né? Vai estar escuro. E Deus está falando assim, olhe para mim que eu quero falar com você essa noite, eu quero levantar você do pó, te colocar de pé. E você olha e diz, bom Deus, tá bom. Então esse homem, querido, eu acredito que durante muito tempo ele não foi procurar a ajuda de Jesus, nem que olhar para Jesus, ele queria uma esmola. E muitas pessoas chegam na igreja e elas fazem dessa maneira. Se o Senhor me resolveu o meu casamento, está tudo bem. Se eu conseguir um emprego, não preciso de mais nada, Deus já comigo. Se Ele me responder essa necessidade, então tá bom. Me lembro de uma história que aconteceu aqui na nossa igreja há pouco tempo atrás. Um amigo nosso aqui da igreja, ele ficou com câncer, e ele veio para a igreja, nunca quis saber de Deus, e ele veio para a igreja. E a igreja começou a jejuar. Começamos a orar, a fazer campanhas. E um dia ele chegou aqui para mim e disse, pastor, eu fui no médico ontem, e o médico disse que eu estou curado. Eu não preciso fazer mais químio, eu não preciso fazer mais rádio, eu não preciso fazer mais nada. Sumiu. Fui curado. Eu disse, glória a Deus, querido. Algum tempo depois, um mês depois, ele olhou para mim e falou, pastor, essa fase da minha vida passou. Eu já fui curado, e agora eu estou com outras coisas, outros projetos, então eu vim só avisar o Senhor que eu não vou poder mais vir na igreja, porque eu tenho que cuidar agora dos meus negócios. Deus não quer dar esmola para a gente, Deus quer transformar a nossa vida. A gente tem que prestar atenção no que Deus está fazendo em nós. Os apóstolos não chegaram apenas e deram uma oferta, deram dinheiro, eles levaram a autoridade de Deus e a graça de Deus, e essa é a missão. A terceira coisa que me chama muito a atenção nesse texto, por que Jesus não havia curado e Pedro então é usado? É porque há coisas que vão acontecer no time, na hora de Deus. Talvez um milagre, querido, que você está esperando, você disse, olha, eu já fiz essa oração, eu já busquei a Deus, a igreja já orou por mim, não aconteceu, mas tem um momento e a hora que aquilo vai acontecer na tua vida, porque é promessa de Deus. Há um tempo de Deus. Jesus disse, olha, não sou eu que vou fazer essa obra, quem vai fazer vai ser Pedro. Eu creio nisso. E quando Pedro olhou para aquele homem, ele não teve dúvida. Ele não disse assim, olha, eu acho que já podíamos ter feito isso, não fizemos. Ele olhou com a autoridade do Espírito Santo e falou, agora chegou a tua hora. Chegou a hora de você viver aquilo que Deus tem para você. Mas preste atenção, olhe para mim. E diz a Bíblia que esse homem então olhou e prestou atenção. Há um momento, querido, há uma hora,
onde Deus diz, agora chegou o tempo de fazer. Há um momento, há uma hora que diz, agora chegou. Eu tenho promessas na minha vida que fazem anos que eu espero. E essa semana eu estava orando e Deus falou assim, é o momento, é a hora. Mais 3 anos você vai viver essa promessa na sua vida. Vai começou já, mas você vai completar. Você entendeu? Quer dizer, vai pegar na mão, porque é o momento, a hora onde Deus opera. Esse é o momento, essa é a hora de Deus operar no nosso meio aqui, querido. Trazer-nos, juntar-nos e dizer, igreja do Senhor Jesus, use a autoridade que eu lhe dei. Faça a obra que eu deixei para vocês fazerem. Sejam agora o instrumento que eu tenho declarado que vocês são. Vivam! Deus. Não apenas fale de Deus. Às vezes nós falamos de Deus, não falamos? Diz que uma jovem criança chegou para a avó e disse, vó, quero ficar com você essa noite. Mas por favor, não vamos falar de Deus. Vamos só viver. E a avó ficou pensando nisso. E ela foi chegando à conclusão que ela falava muito de Deus, mas não vivia Deus. A igreja do Senhor Jesus não foi chamada para falar de Deus, mas foi chamada para viver Deus. É o jeito que você pede lá um prato para o garçom, expressa Cristo. Quantos entendem o que eu quis dizer agora? É o jeito que você está trabalhando, você está vivendo Deus. A forma como você olha para a pessoa que está no ônibus, no carro, no trem, do seu lado, você está vivendo Deus. Não falar de Deus, eu quero dizer assim, nós não temos que ficar somente repetindo frases, ou falando coisas que a gente acha bonito. Nós temos que viver Deus dentro da nossa vida como igreja, e dizer, igreja do Senhor Jesus, viva o teu vizinho, não vai precisar falar, você não vai precisar dizer nada para ele, mas ele vai ver Deus em você. E quando a pessoa vê Deus em você, ela chega, o que isso é diferente? E você fala, porque eu tenho Deus, eu vivo Deus. A gente quer falar muito, e nem sempre que fala, vive. Teorizar, então, é uma beleza, né? A gente fica teorizando, né? Eu gosto de teorizar também, eu sou meio nerd, eu gosto de teorizar. Mas tem uma coisa que é importante, querido. Mais do que fazer teorias, eu quero viver a graça de Deus. Então, diz a Bíblia que Pedro olhou para ele e disse... Isso também é muito interessante, porque Pedro diz, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele ajudou esse homem a levantar. Eu não me lembro de outro milagre que alguém que foi curado, foi ajudado a levantar. E para mim esse milagre em Atos, ele foi escolhido por Lucas, porque revela algumas coisas. A igreja continua a missão de Jesus. Aquilo que Jesus deixou para fazer, nós vamos fazer. As pessoas precisam prestar atenção e ouvir o que Deus tem para fazer. Mas a missão da igreja é pegar essas pessoas e levantá-las. Hoje eu quero pegar a tua vida e levantar você, querido. E dizer, Deus está com você. Deus opera em você. Deus age em você. A missão da igreja, querido, é olhar para essas pessoas que estão ao nosso redor e dizer assim, olha, há uma esperança. Há um Deus que faz o impossível, e eu já vivi o impossível. Eu não estou dizendo de algo que é palavra, eu vivi. Quantos aqui já viveram o impossível de Deus na sua vida? Levante sua mão, quantos aqui já viveram? Todos esses estão declarando para você que Deus é o Deus do impossível. Já vivemos o impossível de Deus na vida financeira, já vivemos o possível de Deus na saúde, já vivemos o impossível de Deus nos nossos relacionamentos conjugais, já vivemos o impossível de Deus, querido, na vida dessa igreja. Deus é o Deus do impossível. E se você entrou aqui, escute, se sentindo meio aleijado espiritualmente, aleijado em uma área, aleijado num relacionamento, aleijado numa esperança, aleijado numa situação da sua vida, eu quero dizer para você, que Deus está dizendo hoje a nós, a mim, a você, e eu creio que Deus está falando, porque Deus falou muito comigo nesse texto, que Ele é o Deus que pega você pela mão e põe você de pé, levanta e anda, porque Ele é o Deus do impossível. Então Pedro ajuda esse homem a se levantar. E aqui há uma outra lição, a lição que pode chocar você, mas nós temos que olhar para Deus. Não adianta só você estar aqui hoje pensando o que Deus vai fazer. Outro dia conversando com um jovem aqui, ele disse assim, olha, se Deus restaurar o meu casamento, está tudo bem para mim. E eu disse para ele assim, Deus vai restaurar o seu casamento, eu creio, mas primeiro Deus vai restaurar você. Ele disse, não, você não está entendendo, pastor, eu quero só que Deus restaure o meu casamento.
E eu disse para ele: Deus vai restaurar o seu casamento, mas para ele restaurar o seu casamento, você precisa mudar, você precisa ser tratado, você precisa olhar para Deus. Quantos entendem o que eu quero dizer? Ele disse: não, pastor, não é isso, eu quero só restaurar meu casamento. Eu disse: enquanto você não for diferente, você não mudar, não aprender a tratar a sua esposa, não aprender a cuidar como Cristo ama, seu casamento não pode ser restaurado. Pastor, o senhor não está entendendo, eu só quero restaurar meu casamento. Não é assim que Deus opera. Deus não é Deus de esmola. Deus é Deus de transformação na nossa vida. Deus não é Deus de dar jeitinho, fazer gambiarra. Já fez gambiarra? Gambiarra é terrível, né? Às vezes você quer fazer uma gambiarra, tem gente que quer fazer gambiarra. Resolve o meu casamento e deixa eu continuar do meu jeito. É gambiarra isso aí. Deus não quer fazer gambiarra. Deus quer mudar a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Agora, há uma lição aqui que é importante. É claro que a igreja tem que ajudar as pessoas financeiramente. Ajudar com alimento, ajudar com recursos. E eu creio muito nisso. Mas às vezes algumas pessoas esquecem, ou talvez não querem lembrar, que a missão primordial da igreja não é apenas ajudar financeiramente, mas é ajudar espiritualmente, é transformar a vida da pessoa. Eu não estou dizendo que nós não temos que ajudar, nós temos que ajudar. Eu creio que nós temos que ajudar. Mas não podemos esconder no evangelho, social, só de alegria, só de dogma, só de palavra. Nós temos que ter um evangelho de poder no nome do Senhor Jesus. Um evangelho de transformação. Temos que ajudar sim, a pessoa precisa de uma cesta, precisa de um apoio, precisa de um recurso, temos que ajudar. A igreja precisa amar. A Bíblia fala que aquele que vê o seu irmão passando necessidade, como é que pode dizer que ama a Deus se não socorre esse irmão? Mas o que a Bíblia está dizendo é que a missão da igreja principal não é ajudar só fisicamente, não é ajudar só financeiramente, mas é levar um evangelho onde está o poder da graça de Deus para transformar a vida das pessoas. Quantos creem? Segunda coisa que eu vejo que Pedro está fazendo aqui, e a Bíblia está dizendo para nós de uma forma muito clara, que nós temos que ajudar sim, nós temos que socorrer, nós temos que entregar, mas temos que lembrar que o nosso evangelho tem que ser um evangelho da atuação, que Deus é o mesmo, que Ele vai se manifestar através agora da igreja. E uma das coisas importantes, que isso me remeteu ao começo da Quírios, onde a Quírios começou. Quando a Quírios começou com uma visão muito clara. Nós cremos que nós temos que ter a palavra de Deus. Então pense comigo aqui, uma perna. Eu tenho que ter a palavra de Deus, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que aprender do Senhor, eu tenho que fazer como diz o apóstolo, Atos 2, 42 a 47, participar da palavra, conhecer a palavra. Mas por outro lado eu também tenho que ter uma outra perna, que é a perna da ação do Espírito Santo, do poder do Senhor Jesus. Uma perna que fala que Deus opera nos dias de hoje. Não dá para ser uma igreja, querido, que não seja coxa, se ela não ficar apenas baseada na palavra, só estudo, só dogma, só conhecimento. Você entende o que eu quero dizer? E negar tudo aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer hoje, no dia de hoje. Também não dá para ser uma igreja equilibrada, se a gente só quiser ver movimento, viver glória, viver milagre, viver maravilhas, e a gente não sabe nem onde que está na palavra de Deus escrito, por exemplo, ama o teu próximo. Nós temos que andar com as duas pernas e dizer: Deus, dá-nos poder, dá-nos conhecimento da tua palavra, nos ensina a verdade, nos ensina aquilo que a gente precisa aprender. Eu abro o meu coração para ouvir aquilo que eu não quero ouvir, porque da tua parte vai trazer cura para mim. Mas também quero dizer, Senhor, que aquele que se achegar a mim vai receber da nossa parte a unção de Deus nesse lugar, poder de Deus nesse lugar. Porque quando a gente só tem o poder, a gente começa a inventar um monte de doutrina que nem existe na Bíblia. Certo ou não? E quando a gente só tem a palavra, a gente começa a negar tudo aquilo que Deus quer fazer hoje na nossa vida. Começamos a limitar o poder de Deus. Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não opera, como se a nossa razão fosse a limitação do poder de Deus. Quem disse que Deus não faz? Ele é poderoso para fazer. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente consegue pensar. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu não consigo pensar. Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu consigo pedir. Eu não consigo pedir porque eu não sei, eu não consigo pensar. Mas Ele é poderoso para fazer na nossa vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. E a Bíblia está dizendo então que esses homens que estavam estudando, estavam em comunhão, estavam comendo juntos, agora eles são homens que estão entrando e levando o evangelho do poder. E sabe o que é interessante? Que se você perceber o texto, dica de quem gosta de pregar,
Toda vez que você lê um texto que fala muito a mesma palavra, você guarda a palavra. Você que gosta de pregar, ó, guarda a palavra. Repetiu 4 vezes a palavra, tem algum mistério aí. Por que está falando tanto a palavra? E se você perceber, ele está falando assim, estavam subindo para o templo, e eles iam entrar no pátio do templo, e o homem estava na porta do templo, e eles entraram no templo, e depois o homem entrou no templo. A Bíblia está dizendo assim, por que está falando tanto templo? Agora você vai entender. Um aleijado não podia entrar no templo. Por isso que ele está à porta do templo. Se ele entrasse no templo, ele seria apedrejado. Ele não podia entrar no templo, ele fica na porta. Esses homens estão indo pregar dentro do pátio do templo, porque o aleijado está excluído. E todos os milagres que Jesus operou, e que aqueles homens aleijados e coxos foram para o templo, está dizendo algo muito sério para quem está lendo Atos. Atos foi escrito para os gregos, para os judeus. Eles estão lendo aqui, ó, eles estão entendendo assim. O templo era a maior autoridade para eles. Aonde Deus habitava? Aonde Deus habitava? Diz a palavra de Deus em Jeremias que quando Israel foi saqueada, alguns homens saíram correndo para dentro do templo, porque eles disseram assim, aqui dentro do templo ninguém vai entrar, porque aqui é a casa de Deus, aqui Deus habita. Eles podem destruir tudo ao redor, mas o templo eles não vão tocar, porque se eles tocarem no templo, eles vão morrer. E aí eles entraram dentro do templo, destruíram e mataram todo mundo. Ezequiel começa o capítulo 1 dizendo assim, estava eu em Quebar. Quem é Ezequiel? É um sacerdote sem templo, ele não tem mais templo. Rio Quebar é na Babilônia, ele está lá. Ele diz assim, e agora que eu vou fazer da vida que eu sou um sacerdote que não tenho templo? Viu a glória de Deus na Babilônia. Naquele momento Ezequiel está dizendo para todos os judeus, Deus não é Deus só do templo, Ele é Deus de toda a terra. Ele está em todos os lugares. Esse é o primeiro momento da revelação na Bíblia, que Deus está em todos os lugares, e Davi fala isso também. Depois, chega então Jesus, e Jesus diz, eu vou destruir esse templo, e se destruir esse templo, eu vou construir 3 dias. Um templo que demorou centenas de anos. Ele estava falando de quem? Dele, que ele era maior que o templo. E agora esse homem, excluído da sociedade, esse homem que não pode entrar no templo, ele é curado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E o primeiro lugar que ele entra, o primeiro lugar que ele vai não é falar para o papai, papai, fui curado, era de nascença. Eu podia dizer, mamãe, fui curado, tia, fui curado, primo, fui curado. Ele vai para o templo e começa a saltar e dizer, Deus me curou, eu estava excluído e agora eu posso entrar, faço parte da casa de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente? Que Deus está dizendo assim, olha que coisa linda. Deus está dizendo assim, agora eu venho trazendo os excluídos e coloco dentro da minha casa. A glória minha já não está mais nesse templo, a glória está agora naquele que crê no Senhor Jesus. Não há mais excluídos, não há mais ninguém posto para fora. Entra saltando de alegria. E se você não entendeu o que eu disse, é só você olhar aqui Atos 3, só para você confirmar na tua palavra. Atos 3, versículo 10. Olha o que a Bíblia, olha o que Lucas diz. Versículo 9 primeiro. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Se ele entrasse aleijado, ele teria sido apedrejado. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. O que deixou perplexo não foi só a cura, foi ele ter agora fazer parte, poder entrar dentro do templo. E sabe o que eu quero dizer para você, querido? Hoje eu creio que Deus pode operar esse milagre na minha vida e na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje, se sentindo excluído, aleijado, longe, debilitado, falido, precisando de ajuda de esmola. E Deus está dizendo para você, eu vou pegar na tua mão, vou te levantar e vou colocar você dentro da minha graça. Vou colocar você dentro da minha presença. Olhe para mim, preste atenção, que eu vou fazer esse milagre na sua vida. Olhe para mim, porque eu sou o Deus que opera esse milagre, que trago para mim aqueles que estão excluídos. Aqueles que achavam que era impossível estar na minha presença. Agora é possível, porque eu sou o Deus das impossibilidades possíveis.
coloco para dentro. E esse homem entra pulando. Eu fico imaginando algum fariseu, algum sacerdote olhando e falando assim, não é esse? Como é que ele entrou aqui? Ele estava com a mesma roupa. Como é que ele entrou aqui? Ele entrou agora, porque o poder do Senhor fez um milagre na vida dele. Deus tem condição de transformar a nossa história. Deus tem condição de mudar a nossa vida. Deus tem condição de hoje pegar aquilo que você acha que é impossível e transformar em impossível. Deus tem condição de trazer você para dentro da família dele, dentro da presença dele, e te usar da maneira como usou a vida de Pedro. Quero só dar duas ideias finais. A gente, como igreja, entende que a igreja precisa desse equilíbrio da palavra de Deus e da unção. E eu fiquei pensando que existem dois tipos de pessoas que falam sobre cura. Uma das pessoas que não crê em cura. Eu já vi algumas pessoas até pregarem e falar assim, olha, Deus não cura. Isso é coisa da cabeça. Interessante. E outras que acham que Deus cura sempre. Se não curou é porque você está com algum problema no seu codificador espiritual de fé. Você tem um decodificador aqui, a tua fé está baixa, então, se você tivesse fé, você era curado. E eu queria dizer o que eu penso que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro, quero que você abra rapidamente comigo Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 16 e 17. Antes de dizer, eu quero que você pense exatamente o que você disse, que você crê que tudo que Deus fez é para pessoas comuns como nós vivemos. Amém? Você é comum como eu, e Deus vai fazer os milagres. Tiago 5, 17 diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia está dizendo para nós que nós temos que orar, sim, pelos enfermos. Amém, queridos? A Bíblia está dizendo que é o nosso dever como igreja, se há alguém enfermo, orar por ele e declarar. Comigo eu tenho uma coisa muito certa. Quando acontece alguma coisa na minha vida, assim, de enfermidade da minha família, que eu olho assim, eu falo, isso aí não está legal. Eu não tenho dúvida. Eu lembro de Davi. Você lembra o que Davi fez quando o filho dele adoeceu? Ele entrou na presença de Deus, dobrou o joelho e fez uma semana de jejum e oração. Foi ou não foi? No final, o filho não foi curado, diz a história, mas ele orou, ele buscou. E ele fala uma coisa que eu aprendi com ele então. Ele diz assim, Deus tem poder para mudar essa história e eu vou aos pés dele. Eu creio que Deus tem poder para curar hoje, para mudar a história. E se vem uma situação na minha vida que eu não aceito, que não é bênção para mim, que eu não recebi com alegria, eu não tenho dúvida. Quando a minha filha, esse ano, a gente descobriu o diagnóstico lá, o médico falou, olha, tem um problema congênito, é muito grave, vocês têm que ir para o hospital. A gente foi para o hospital, fizemos 6 ressonâncias, mas todas as noites, eu ia até o quarto dela, colocava sobre ela, enrolava ela num talit. Alguém sabe o que é talit aqui? Todo mundo sabe, né? Talit é aquele véu sacerdotal, né? Aquele manto sacerdotal. Eu tenho um que eu ganhei de um pastor querido, pastor Vitor, e eu enrolava ela no tale, porque eu dizia assim a graça de Deus enrola você, ó. Assim a misericórdia de Deus enrola você, eu falava para ela. Você entende esse mistério? E orava por ela. E dizia, Jesus vai curar você. O amor de Deus te cura. O amor de Deus te cura. Por quê? Porque eu creio que é nosso papel crer no poder de Jesus para operar milagres. Não é aceitar qualquer coisa. O diabo está batendo na tua cara e você está aceitando. Está roubando a tua família e você está dizendo, Deus sabe, né? Está levando teu filho para a droga e você diz, a vida é dura, fiz tanto por esse menino. Não é você que não fez pelo menino, agora é uma batalha espiritual. O diabo se levantou contra a tua vida. E as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Às vezes vem uma seta, não vem? Aquele pensamento. Eu vou falar uma coisa aqui que Deus está tocando, não está na mensagem não. Se você ouvir, você vai ver que eu não falei de manhã. Nada disso que eu vou falar agora. Olha, presta atenção. Às vezes vem uma seta de suicídio na sua vida.
E você começa a dizer assim, esse pensamento é bobagem. É bobagem, eu pensei aleatoriamente. Querido, não receba isso. Comece a repreender em nome de Jesus. Eu não sei, querido. Não é só alguém que vai lutar pela tua luta. Você vai ter que desembainhar a espada e lutar pela tua luta. A gente quer que outra pessoa lute a nossa luta. Quando você recebe essa palavra? Você precisa lutar a tua luta espiritual também. E dizer, olha, agora é o momento. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Reúna os irmãos, vamos orar. Então nós oramos toda noite. Eu já contei esse testemunho. Quando o médico olhou para ela e disse assim, eu não sei que você crê, não sei qual é a sua fé, mas olha como o arquiteto da vida é maravilhoso, ele deixou um espaço aqui, ó, para ela ficar curada. Eu falei, esse é o meu Deus maravilhoso. Eu não sei se ele deu esse espaço quando ela tinha criança, eu não sei se ele deu esse espaço agora que eu orei, não me interessa. Interessa que Deus é bom. Ore. Não receba isso na tua vida. A minha vida não muda, meus relacionamentos não dão certo. Busque a graça de Deus, peça para Deus falar com você. Há um pastor que eu aprendi, chamado Charles Swindoll, no livro dele sobre Davi, ele conta que no momento da vida dele, ele estava passando uma dificuldade muito grande pelo ministério dele. Uma dificuldade muito grande, querido, muito grande. E ele disse, Deus, eu não tenho como resolver, eu não tenho como sair dessa. E veio no coração dele, você tem sim, você tem a oração. E ele começou a orar. E durante 2 anos ele orava 2 horas por aquela causa, 1 hora, todo dia ele orava. E até que ele começou a ver a saída, o Deus dando abertura. A Bíblia está dizendo aqui, ó, Tiago 5, 16, 17. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quantos justos tem aqui, querido, hoje? A sua oração é poderosa e eficaz. A sua oração é poderosa e eficaz. Você que não sabe, é poderosa e eficaz. Você pode dizer, a minha oração é poderosa e eficaz. Ele não está dizendo aqui a oração do pastor é poderosa e eficaz. Ele disse isso. A oração do bispo é poderosa e eficaz. A oração do diácono ele está dizendo a oração do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Não é a oração do perfeito, é aquele que recebeu o sangue de Jesus na sua vida. E essa oração é poderosa. A tua oração é poderosa. Agora olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 26 e 27. Filipenses capítulo 2, versículo 26 e 27. Estou terminando, irmãos, amém? Amém? Ninguém respondeu? Vocês estão aqui ainda? Não ouvi. Está procurando. 2, 26 e 27. Vou ler, amém? Pois ele tem saudade de vocês, de todos vocês, e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o grande apóstolo Paulo, homem de Deus, não teve poder para curar o amigo dele. Ele dependeu do quê? Da misericórdia de Deus. Você entende isso? E aí vem as pessoas e dizem assim, mas você não fez isso, se você tivesse feito isso, tinha que fazer aquilo. Querido, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo. Eu estou dizendo que você precisa acreditar nas impossibilidades impossíveis, buscar a Deus, entende isso? E não desistir jamais do teu sonho. Colocar na presença de Deus. Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. Há coisas que eu espero há 20 anos na minha vida, desde que eu assumi o ministério, eu ainda não vivi. Eu me lembro que antes de ser pastor, um homem olhou para mim e disse assim, um dia você vai ter um programa na televisão. Irmão, naquela época eu andava, além de não ter nem para ser pastor, está entendendo? Quer dizer, não dá nem para entender o que ele está dizendo. Entendeu ou não? Aquilo era uma coisa totalmente inviável, impossível. Deus cumpriu. Agora há coisas que Deus não cumpriu ainda. Mas eu não desisti de nenhuma delas. Porque a Bíblia fala, batei e abre-se-vos-á. Pois quem pede, recebe. Então eu sou o maior pidão.
E eu não tenho vergonha não, eu chego para Deus, Deus, eu sou um pidão. Eu vim pedir, porque a tua palavra diz que quem pede recebe, então eu estou aqui. Quem bate o Senhor abre, eu estou batendo. Jesus, o Senhor não esqueceu de mim. Jesus, o Senhor lembra de mim. Aí Jesus, eu fico imaginando Jesus falando para mim assim, o Senhor falou isso comigo ontem. Eu falei, mas então só para dizer que o Senhor não esqueceu de mim. Porque eu creio que eu vou viver todas as promessas que Deus falou na minha vida. Você crê nisso? Então nós acreditamos, querido, que Deus cura e que nós temos que orar. E acreditamos que em alguns momentos Deus prepara. Eu conheci uma história no seminário uma vez, eu não lembro o nome desse pastor, é um livro muito bonito, uma biografia de um missionário africano, que ele foi levado, era uma biografia na minha época de seminário meio subversiva, porque ele era um missionário pentecostal. E eu fazia um missionário tradicional. E lá, esse missionário africano, ele chegou na Inglaterra e todo mundo que ele orava era curado. Ele acreditava piamente que Deus curava. Então ele vinha, na aldeia dele não tinha recursos médicos. Então quando tinha alguém enfermo, ele abraçava a pessoa e dizia, Jesus te cura. E a pessoa era curada. E Deus honrou esse dom. E ele chegou na Inglaterra. E ele orou nas igrejas, nas campanhas, isso no século mais ou menos 19. E ele ia nos cultos e as pessoas eram curadas. E um dia ele ficou com tuberculose. Imagina a crise desse homem. Foi parar no hospital. E ele começou a orar. Deus, por que o Senhor curou tantas pessoas e não cura a minha vida? Por que o Senhor não cura a minha vida? E um dia ele abriu a janela. Eu nunca mais esqueci desse livro. Ele abriu a janela e gritou para o missionário inglês. Eu descobri por que Jesus não me cura. No meio do hospital. O missionário falou, como é que é? Eu descobri porque Jesus não quis me curar. Ele disse, por quê? O que aconteceu? Você está doido? É porque hoje eu vou me encontrar com Ele. Forte, hein? E eu nunca mais esqueci. Deus tem projetos, propósitos que a gente não entende. Deus às vezes coloca você no hospital num dia, naquele dia você testemunha para uma pessoa, aquela pessoa é salva, no outro dia ela está na igreja, leva a família dela toda. E você achou que Deus te abandonou. Deus não te abandonou não, querido. Aconteceu algo com você que você não entendeu. Mas ali foi a porta que Deus preparou para te trazer para a presença dEle. E hoje Ele pega você na mão e te levanta. Te põe para dentro. Diz, eu amo você. Termino dizendo para você, talvez hoje, tenha muitas pessoas aqui que entraram, como esse homem coxo. Estão meio que na porta do templo. Eu não sou digno, eu não posso entrar. Deus não vai olhar para mim. Deus não sabe o que eu preciso. Se Ele só me der essa esmola, para mim está bom. E Deus está dizendo para você, olhe para mim, preste atenção. E eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que hoje estão aqui essa noite. E dizendo, Deus, eu quero receber a Tua graça. Eu creio que tudo que está na Tua palavra é para que pessoas comuns como eu possam viver. E eu quero viver. Eu quero ser esse coxo que o Senhor pega na mão e levanta do chão. Eu não sei se a sua vida, a área da sua vida é física, ou se é emocional, ou se há uma área realmente na sua vida que você sente que você está vivendo embaixo de uma opressão, mas a Bíblia diz que a oração do justo é eficaz. E nós queremos orar por você.